Fala galera, e aí, tudo bem? Muito bom dia, boa tarde ou boa noite para você que está aqui nos ouvindo ou nos assistindo aqui no SampaCast. Aqui quem fala é o Léo Mendes e ao meu lado está Tami Oliveira. Tami, está tudo certo. E aqui com a gente hoje tá o Magno Borges do Estúdio Machis ou Machis Studio? Estúdio Machis. Estúdio Machis. Que é aquele negócio, né? Carrara Táxi ou Táxi Carrara, né? Sim. Não, aí eu não consigo pronunciar, não. O trava-língua? Ih, trava-língua aí. E, pessoal, a gente tá muito feliz aqui hoje pelo Magno estar aqui participando com a gente. E antes eu vou fazer algumas informações aqui importantes, né? Que a gente está aqui no SampaCast, né? O podcast aqui da AD Sampa, que é uma iniciativa da Prefeitura da cidade de São Paulo. É importante reforçar, que é executado pela AD Sampa, que é uma agência, né, que fomenta e apoia os micro e pequenos empreendedores da cidade de São Paulo. Então, você que é empreendedor aí, pequeno ou microempreendedor, busque saber mais sobre a AD Sampa, porque tem várias iniciativas aqui. Acesse o site para você, né, ter acesso às iniciativas da AD Sampa, que tem muita coisa boa aqui para te ajudar. Inclusive, o espaço aqui que estamos utilizando, né? Boa. O espaço aqui é totalmente gratuito, né, Tami? Tanto a parte aqui de vídeo para você que está nos assistindo ou para você que está nos ouvindo aqui com esses microfones maravilhosos, toda a infraestrutura. Eu já disse aqui também a parte da equipe, né? É tudo de forma gratuita, é um espaço para ser usado, é um espaço para você que está aqui na cidade de São Paulo. É só você agendar pelo site, né? Isso. E vai lá, corre, se você tem algum projeto e quer gravar tanto áudio quanto vídeo, corre lá e agenda o horário. Agenda o horário. E onde é que você acessa isso? No www.adsampa.com.br/SampaCast. Vai lá, agende esse horário, escreva ali qual é o seu projeto que você quer fazer e vem aqui. Você pode estar aqui nesta mesa também, gravando o seu conteúdo. Beleza? Um grande abraço aí para todo mundo da AD Sampa e da Prefeitura da cidade de São Paulo pela oportunidade aqui de estar no SampaCast fazendo esse conteúdo, entre outros, que a gente gravou aqui, né? Isso. Aqui no SampaCast. SampaCast, muito obrigada. Valeu, pessoal. Abraço. E agora a gente vai começar aqui o nosso bate-papo com o Magno. E Magno, tudo bom? Tudo bem. Vocês? Tudo ótimo. Tudo muito prazer. Veio na chuva hoje um pouquinho. Então, aqui, eu né? não peguei chuva. Não pegou? Ah, então tá tudo certo. Eu não peguei chuva. Eu falei, tava conversando lá fora que, inclusive, tava sol onde eu tava. E eu, inclusive, tava na piscina. Olha isso! Nossa! Quando me falaram que tava chovendo, eu falei, gente, eu tô no mesma cidade. Ou seja, é bom, em qualquer rolê, é bom estar com o Magno, que nunca vai chover. A piscina tá entendeu? garantida. O sol vai guiar ele. Pô, é a melhor companhia pra qualquer rolê. E, Magno, obrigado pela presença. Eu que tá? agradeço. E a gente quer conhecer um pouquinho você, um pouco sobre o estúdio. Então, conta um pouquinho pra gente aí. Quem é o Magno e como é que você começou a trabalhar com games? Como é que é a sua história com games e desenvolvimento? Eu sou velho já, né? Já tenho quase 40 e eu fiz muita coisa. É experiente. Isso. Eu era ator, muito tempo atrás. Tamo juntos. E aí, de ator, eu passei pra trabalhar com artes visuais. Eu fui trabalhar com artista plástico. E trabalhando com artes plásticas, eu comecei a pensar muito em games como um lugar que podia ser explorado, assim. Numa cabeça muito nada comercial, assim, sabe? Uma cabeça super Só artística, etc. Assim. E aí, eu consegui uma bolsa na Anhembi Morumbi para fazer game design. Estudei game design lá na Anhembi Morumbi. Me formei faz pouquíssimo tempo que eu saí de lá. E aí, depois que a gente saiu da faculdade, cada um foi pro seu lado, cada um foi fazer... Eu trabalho numa agência de notícia, eu sou... Legal. Uma agência de notícia que é focada em periferia, a gente só fala sobre periferia lá. Muito legal. Isso tem a ver também com o trabalho do estúdio. E aí, cada um foi pro seu lado, cada um foi fazer suas coisas, e uma hora a gente falou assim, por que a gente não volta a fazer jogo? A gente gosta de fazer jogo, a gente fez... A Anhembi Morumbi tinha uma coisa muito legal, que eu não sei se tem ainda, que ela tratava a gente meio como uma empresa, desde o começo, assim. E aí você tinha que entregar um jogo por semestre, um jogo finalizado por semestre. Caramba! Nossa! É puxado, né? Puxado. E era o jogo finalizado e
fechado, né? Então, tinha que fazer caixa, tinha que fazer o que seria divulgação, tinha que pensar... Não só a parte de build, a parte do projeto ali. dele tudo. Legal. Porque uma coisa não tá desapegada da outra, né? Tá tudo amarradinho. E aí, a gente sempre fez, porque a gente não continua fazendo, né? E aí, quando a gente teve esse estalo de vamos continuar fazendo, foi quando a gente descobriu que o Vitec existia, assim. Então, a gente entrou no Vitec sem ter nada, assim. A gente entrou no Vitec só com a ideia de que a gente queria fazer um estúdio. A ideia é a força de vontade, Sim. que é o que mais importa. E aí, a gente entrou, então acho que faz uns 2 anos que o estúdio existe, assim. Já há um bom tempo. 1 ano e meio, não sei. Eu sou péssimo com data. Mas foi no meio da pandemia, assim. Uhum. Eu acho que faz 2 anos. Acho que Tá são 2 anos. Se não fizer, tá perto dos dois. E aí foi isso, assim. Aí depois a gente passou no Vitec Games também. A gente fez o Vitec, que tem o Vitec geral, né? O Vitec para vários tipos de negócios. Aí depois a gente passou no Vitec Games, logo depois. Uhum. E agora a gente pegou o Proc Games também. Legal. Que é um outro edital daqui de São Paulo, que dá uma grana maior, né? Só que tem uma diferença que eu acho legal do Vitec, é que o Vitec, eles não só dão dinheiro, né? Os 2 Vitecs, a gente teve todo um acompanhamento, todo... parte de mentoria, né? Nosso mentor foi o João Brandt, do Dandara, assim, tipo... É maravilhoso. Já tive contato com ele também lá, Já da Game Jam Play. Então foi super legal, assim, foi uma oportunidade que a gente nunca teve em outro lugar, sabe? Agora a gente tá nessa, assim, o Vitec Games a gente acabou no finalzinho do ano, se não me engano, do ano passado. E agora a gente tá nessa de correr com as entregas do outro edital, né? A gente tem que entregar um jogo agora virou sério. Mas é um outro jogo, é o mesmo jogo que vocês... A gente tinha um jogo que foi o jogo do nosso TCC, que chamava Quintal, que era um jogo sobre a representação da periferia. A gente estudou... Tinha isso ainda, né? No último semestre da AMB, você tem que fazer uma monografia e fazer um jogo ao mesmo tempo. Só tem que fazer a monografia e o jogo amarradinho na parte de plano de negócio também. A nossa entrega no final do curso era o jogo, um plano de negócios de 2 anos e a monografia. Então, era bem pesado, assim. E isso tudo ainda na primeiro ano de pandemia. Então, foi o caos do caos. Muita assim. coisa. Legal. Até me perdi. Aí a gente fez esse jogo Quintal lá. E era um jogo multiplayer dessa artezinha do... a gente vai falar. Isso aqui, né? É desse jogo. E aí a gente... Maravilhoso. Tinha esse jogo na manga, assim. Só que a gente resolveu, no meio do caminho, a gente resolveu abandonar ele porque é um jogo multiplayer. E fazer o primeiro jogo, um multiplayer, a gente achou que era muito pra gente, assim. Talvez um passo um pouquinho maior. Abre um outro leque de muitas coisas pra resolver. Muito gigante, assim. Só a parte... A gente tinha 4 programadores, 3 ficavam só pra fazer o multiplayer, assim. Tipo, muito pesado, assim. E fora disso, se você faz um jogo multiplayer, depois você tem que ter pessoas jogando o jogo para ele funcionar, né? Então, tem um lugar de marketing também que é muito pesado, assim. Então, a gente falou... Tem que construir a comunidade. Então, a gente falou, a gente não dá conta de fazer isso agora, assim. A gente não dá conta de fazer isso agora. E aí, a gente meio que abandonou esse projeto, pelo menos por enquanto, para conseguir ter alguma coisa fora, sabe? Para ter... E aí, a gente... fez um outro projeto, que foi esse projeto que a gente pegou, o PROC agora, que é um jogo que também se trata de periferia, porque é o nosso lugar de fala. Assim, é um ponto central ali. Mas contando um pouco de como eu sou filho de nordestinos, né? Então, como ser filho de nordestino e periférico, sabe? Como essa mistura cultural acontece, né? São 2 culturas super riquíssimas e que quem mora em periferia convive com ela o tempo todo, né? Isso. E aí a gente tá fazendo um jogo baseado num conto do Câmara Cascudo. E aí todo... Não só o jogo é baseado no Câmara Cascudo, mas como as mecânicas, tudo a gente anda com os dicionários e as coisas embaixo do braço para conseguir deixar o jogo o mais rico possível nesse lugar, assim, sabe? Que é uma coisa que... a gente conversa muito, que é uma necessidade nossa, assim,
que é de ser brasileiro. Assim, a gente quer muito que o jogo seja brasileiro. Por isso que o nosso nome é Machixe, assim, porque a gente cria uma coisa que... E é engraçado engraçado que a gente descobriu que Machixe lá fora é uma pedra preciosa. Então a gente falou, gente... Não sabia. É um nome ótimo, porque lá fora tem um significado também. As pessoas não vão ficar perguntando o que é machixe pra gente, sabe? E machixe é bem nordestino, né? Sim. E aí você se depara ele com uma pedra, né? Sim. E aí a gente também tá pesquisando como que a mecânica também ser brasileira, sabe? Como Interessante. a gente pegou um conto que tem uma figura... A figura principal do nosso jogo é um feiticeiro. Mas a gente não queria aquele feiticeiro... do Skyrim, sabe? Aquele feiticeiro que tem um cajado, sai soltando raio. Barbão. Não, a gente não queria isso. E a gente foi pesquisar o que era o feiticeiro no Brasil, assim. A gente lia 1 bilhão de artigos sobre feitiçaria no Brasil. Todos muito legais, assim. E para entender que feitiçaria no Brasil é outro lugar, né? É o lugar do ebó, é o lugar do trabalho feito, é o lugar... das rezas, é o lugar da dança, tem muita coisa. Assim. Umas coisas divertidíssimas, inclusive. Eu lembro de um ritual que era, por exemplo, minha mãe tá doente e eu não gosto da sua cara, não vou com a sua cara. E aí eu quero passar a doença da minha mãe pra você. Porque eu não olha, com a sua tem cara. isso. Aí eu fazia lá o meu ebó, colocava, imagina essa cena, colocava num potinho, aí um dia você tá andando na rua, lidando com a sua vida, cai um potinho na sua cabeça, do nada, pronto, assim, é a transição aí. É a transição. Eu tô passando a doença da minha mãe, tentando passar a doença da minha mãe pra você, sabe? Assim. Caraca. Esse é o lugar do feiticeiro. Esse é um dos lugares do feiticeiro do Brasil, assim. Que é esse lugar do ebó, do trabalho feito. E a gente percebeu que é muito rico, assim. Tem muita coisa muito divertida que dá pra... que dá pra colocar, que é gamificável Sim. na cultura brasileira, sabe? E é um lugar que a gente ficava preocupado muito, que é se as pessoas de fora vão entender isso. De fora que você diz de outro país? De outros países, né? E como elas vão entender também. Né? E aí a gente ficou pensando muito que se a gente consegue estruturar muito bem isso e acaba virando um outro universo, sabe? A pessoa vai enxergar o nosso jogo do mesmo jeito que ela enxerga uma mitologia que ela não conhece direito, sabe? Ou do jeito que ela conhece um Zelda, sabe? Um Zelda não é uma mitologia específica, mas é um mundo tão bem construído, tão bem... que você começa a entender que isso é por isso. Como isso ele é construído, ele faz ele se justifica sozinho. Você precisa falar, olha, gente, isso aqui é o fulano, isso aqui... Não, da narrativa as coisas já se explicam, né? Já fica muito bem definido. A gente não precisa ficar dando aula do que é ser brasileiro, do que é... Pra pessoa entender, assim. E isso é uma coisa que pra gente é muito cara, assim. É uma coisa que pra gente... E que a gente se diverte muito, assim. Porque a gente tem isso, né? De como pegar, por exemplo, essa situação que eu te falei e transformá-la em uma coisa gamificável, sabe? Então é a nossa pira, assim. A nossa pira é conseguir... A brasilidade e a periferia, né? Que nosso TCC foi sobre periferia e nossa vida toda gira em torno disso, assim. Eu trabalho com representação da periferia, o outro ilustrador também trabalha com... A gente vive de desenhar periferia hoje em dia, sabe? Então é um lugar que pra gente é muito caro, assim. Legal. Aí o jogo que vocês estão agora foi o que vocês inscreveram no Vitec, né? Que vocês passaram. Isso. Legal. Que é o... Chama Melusina. Melusina, legal. Que é uma dessas artes... Não, ele ainda não tem arte aqui. A gente... Como a gente também... Foi a primeira vez que a gente teve um tempo... porque na faculdade era isso. Era 6 meses pra você fazer um jogo inteiro. Era enlouquecedor, assim. Então a gente brinca assim que... A gente nunca fez estudo de personagem. Porque o primeiro personagem que surgia... Tinha que estar andando no outro dia. Ótimo, maravilhoso. E foi... Então, nesse a gente pegou um tempo de... vamos fazer as coisas direito, sabe? Vamos fazer estudo de personagem. Vamos ler artigo para saber do que a gente tá falando. Teve uma fase que eu li tanto do Câmara Cascudo que eu... Quase tatuou, né? Já tinha decorado os contos, assim, sabe? Então, a gente teve esse processo de... vamos estudar o que a gente tá fazendo dessa vez, sabe? É muito importante isso que você falou, né? De usar referência, né? De ali conceitualmente, porque às vezes a gente estava até conversando isso um pouco aqui, às vezes quem não é do cenário de desenvolvimento de games, às
vezes a pessoa pode ser gamer, mas não é do cenário do desenvolvimento de games, ela acha que a pessoa assim, tive uma ideia aqui de um jogo, vou fazer 3 códigos, apertei Enter, o jogo tá pronto, né? Quem dera. Quem dera fosse isso, né? Então, assim, é muito importante essa questão da pesquisa, né? E você ter um conceito bem forte por trás, bem justificado, que ele faça sentido, seja uma pauta, uma bandeira que você está levantando, que história você está querendo contar, e que nada é de graça, né? Nada tá ali por acaso, tudo teve... pesquisa, discussão, debate, abrir mão de certas coisas, né? E que não é construído por uma única pessoa, né? Uma Sim, equipe. exatamente. Isso é importante também. Mas pode ser construído por uma pessoa, né? Tem casos, mas... Sim, mas Tem é uma coisa já mais complexa, né? Você fazer tudo. Tem lembrando da minha época de teatro, tinha um diretor de teatro que eu gostava muito, que ele falava que uma peça, ou ela era feita de um dia para o outro, ou ela era feita em 2 anos. Porque ou é isso, assim, de você... Legal. Teve a ideia, faço, e aí o primeiro estímulo é aquele que vai dar certo. E é isso. Ou é isso, ou eu vou sentar, eu vou pesquisar, eu vou construir aos poucos. Que é meio... Game é meio isso, né? Porque a gente pensa... Ou você faz uma game jam, e aí você tem 24 horas pra fazer o jogo, e aí o jogo vai sair. Ou o jogo vai ter o tempo dele, sabe? Assim, não dá pra você... tem gente que faz um jogo a cada 6 meses? Tem, assim. Tem mercado pra isso? Tem. Mas a gente não escolheu fazer isso, assim. A gente quis, dessa vez, entender qual era o tempo que o jogo ia ter, assim. Legal. É assustador, dá umas crises de pânico, assim, de ansiedade. Meu Deus, a gente parece que não fez nada ainda. Dá. Mas a gente também entende que as coisas têm o tempo que elas precisam ter, sabe? É como se tivessem botado a obra ali na frente do tempo, e não o tempo na frente da obra, né? Sim, sim. Pra poder estar produzindo. Sem contar que para eles que estavam ali na pressão de produzir jogos completos, assim, entregar o produto final em 6 meses, se deparar com um projeto maior, aí você realmente fica naquela coisa. Será que eu estou fazendo certo? Sim. Por que está demorando tanto? Então, vocês começam a se questionar também nesse aspecto, né? Sim, sim. Tem uma ansiedade, eu acho que... Isso. E meio contemporâneo também, né? Eu tava Sim, essa... eu tava falando com meu terapeuta esses dias, que eu adoro fazer bolo, porque bolo é isso, né? Se você, em 1 hora, se deu certo, tá ali. Deu, se sabe? não deu, já era E não próximo. tem como apressar a física do negócio, não tem né? como, Se botou no tempo, é 1 hora, meia hora. É meia hora, é meia hora. Não tem como falar assim, aquece mais rápido aí, vai queimar. Mas tem isso, né? De que é uma coisa que você sabe que deu certo em 1 hora, assim. Um projeto que em um dia tá pronto, assim. E eu acho que é uma coisa que a gente tem muito, assim, sabe? De que a gente precisa estar produzindo, a gente precisa ter coisa pronta, a gente precisa... E tem uma coisa tão legal de desenvolvimento de jogo que mesmo a gente tendo esses processos mais curtos, né? Que é aquela hora, 2 semanas antes de você entregar o jogo, que aí todas as animações chegam, todos os sons chegam, a programação fecha, e aí você vai vendo como as coisas que você só tinha imaginado como elas iam funcionar, estão funcionando, sabe? Assim, tem uns bugs doidos, assim. Faz parte. Mas é tão legal, sabe? Você vê as coisas se encaixando, assim, tipo, aquilo que você pensou... Que game tem muito isso, assim. De que um personagem que você pensou hoje só vai estar vivo daqui 1 ano, sabe? Às vezes. Vai ganhando forma, ganhar, você bota um ator ali, uma atriz, Sim. Pra fazer a voz, ele já ganha uma voz, a personalidade vai ficando cada vez mais clara e, né, e tomando forma. Eu não consigo nem imaginar como que é fazer um GTA 6 da vida, assim, sabe? Um jogo que vai levar 10 anos pra ficar pronto, assim. Como um Red Dead 2, né? Assim, que, É. Nossa, quanta coisa tem ali dentro. Imagina, você senta hoje, escreve o GDD, que é o documento que você escreve todas as ideias que você quer, pra só ver isso funcionando daqui 5 anos, sabe? Assim, eu não consigo nem imaginar, porque é muito abstrato. Mas ao mesmo tempo é isso, assim, acho que também é um pouco da magia de fazer jogo, sabe? Entender que as coisas têm um tempo, que elas vão se resolver, sabe? Ou não, né? Mas que elas têm um tempo, assim, que elas... Mas tendem a... Em relação à sua parte profissional dentro do jogo, você falou que é artista aqui também, mas você atua na parte empreendedora, com o gerenciamento de projetos, esse tipo de coisa. Como que você está atuando aí na Machix? Eu acho que como eu tenho essa experiência de vida, eu gosto muito de ficar por trás, assim. Eu gosto muito de ser a pessoa que senta, faz o projeto, aí vai estudar. Eu sou a pessoa que sempre fez GDD, assim. Essa parte mais conceitual. Nossa, GDD parece que já vem na minha cabeça, assim. O GDD já vem os tópicos na minha cabeça, sabe? Já vem tudo setado. O que eu tenho que fazer. Eu sou essa pessoa que gosta de fazer a parte de trás, assim. Até direção de arte, por eu ter
um background com artes visuais, então entender, gente, vamos pesquisar tal artista, vamos pesquisar tal movimento. Eu sou essa pessoa que fica por trás, fazendo as coisas fazerem sentido, assim. Sim. E a parte de produção, e a parte de produção, que é a parte de fazer as pessoas fazerem sentido, né? De fazer com que as duas pessoas estejam fazendo a mesma coisa. Porque senão é o caos também. As pessoas não têm noção do que como acontece disso, de você jurar que tal pessoa está fazendo uma coisa, tal outra pessoa está fazendo outras coisas, e as duas coisas vão funcionar juntas e não funcionar se você não estiver prestando atenção. Sim. E a parte de comunicação também fica comigo, assim, porque as outras 3 pessoas do estúdio, até para tirar foto é um sufoco. Um sufoco. Cada vez que a gente tem que colocar a foto das pessoas em um documento, né? É uma novela. É uma semana de negociação, assim. Caraca. Aí, quantas pessoas são no total, então? Somos atualmente? 4. Tem umas pessoas que transitam. Então, mais fixas ali, mas... São 4. A gente tem... são eu, mais um menino que faz a arte toda, e 2 programadores. Aí, fora isso, tem mais um artista que ele vai e volta conforme a gente vai precisando. Agora a gente tem 2 meninas que também ajudam com comunicação, redes sociais e tal, assim. Que foi uma necessidade que a gente começou a ter, e aí elas vão entrar agora para ajudar também. Isso é importante. Porque também tem isso, né? Agora tem esse lado tem que vender, né? Eu tava vendo um cara falando esses dias que agora, além de você ser um baita artista, além de você ser um baita... Você ainda tem que ter seguidor e... Isso, você tem que ser um baita influencer. Então também tem esse lado dessas pessoas que vão entrar para ajudar a gente. E é legal, né? É legal construir comunidade, é legal... Os jogos cada vez mais têm feito gerenciamento de comunidade, né? Ali no Discord, aí você coloca a build ali, o pessoal dá feedback, enfim, tem um mundo ali infinito dentro de gerenciamento de comunidade, né? E como tem isso também de que demora muito para ser feito, né? Parece que se você lança um jogo a cada 2 anos, parece que você morre durante 2 anos e depois reaparece, ressurge, né? E hoje em dia não dá pra fazer isso, mas eu acho que há um tempo atrás dava pra você... Hoje em dia você tem que manter uma manutenção ali do... Tipo, tô aqui, hein? Tô vivo, tô produzindo ainda. Legal. E vamos falar um pouquinho do jogo? Como é que é o jogo? Ele é mobile, ele é browser, ele é instalador? Como é que é ali o protagonista ou a protagonista, a parte... Como é que funciona o jogo ali? A gente pegou esse conto do Câmara Cascudo, que é um conto que... Na verdade, esse jogo tem uma história com a gente. Assim. Ele foi o primeiro jogo digital que a gente fez na faculdade. O primeiro semestre era um jogo de tabuleiro. No segundo semestre era um jogo digital, mas ele tinha que ser feito no Processing. Eu não sei se vocês sabem o que é. A gente tinha que programar à mão, assim. Tipo, no Java. Sim. Linha por linha. O pessoal dos comentários sabe mais. Que é esse lugar de você aprender também o que está por trás do jogo. Então, a gente não tinha uma engine de jogo. A gente tinha que fazer tudo linha de código. Assim. Caramba. E a gente fez esse jogo lá atrás. E era um exercício que era muito legal, que você tinha que juntar um jogo de Atari com um conto de cultura brasileira. E aí a gente pegou esse mesmo conto do Câmara Cascudo, que chama A Princesa Encantada de Jericoacoara, com um jogo que chamava Adventure, que é aquele jogo que você é um pontinho, que tem que... E aí... Então, esse foi o primeiro jogo que a gente fez lá atrás, assim. E aí, quando a gente teve essa ideia de... vamos fazer um jogo agora novo, a gente pensou, por que a gente não pega esse? Porque a gente gosta muito desse. E aí, a gente... Mas no conto o primeiro jogo que a gente fez o conto quase que literalmente, assim. Então, o conto é um cara, um feiticeiro. A única coisa não literal que a gente fez é porque o Câmara Cascudo usa a expressão entrar de gatinhos em um lugar. E a gente fez ele realmente se transformar num gatinho para conseguir entrar num lugar. Então, esse feiticeiro que entra embaixo do farol de Jericoacoara, porque lá tem uma cobra encantada, que é uma melusina, né? Uma mulher metade cobra. E se ele fizer um sacrifício humano na frente dessa cobra, ela vai se desencantar e ele vai encontrar uma cidade encantada, cheia de tesouros, e que vai ficar rico. E aí, no conto, a polícia chega antes dele matar uma pessoa e ele é preso. Então, a gente fez esse primeiro jogo lá atrás, era isso. Era esse cara fazendo tudo isso e sendo preso no final.
E aí, quando a gente refez o jogo agora, a gente vai contar a história de um descendente desse cara, que vai entrar nessa mesma cidade com o mesmo propósito. Então, ele não é mais esse feiticeiro, ele é o tataraneto desse feiticeiro, que vai passar quase pela mesma coisa, assim. Aí tem umas coisas que a gente... porque a gente já envelheceu e viveu muita coisa, então o jogo vai ser... É bem diferente do que a gente tinha feito há anos atrás, né? Então, a gente não tem combate, a gente não tem... todo o que seria o combate do jogo é feito através dessas mecânicas que eu falei de feitiçaria. Sim. Então, você passar maldição de uma coisa para outra, você fazer os bichos adoecerem, ou fazer os bichos se curarem, mas tudo baseado ali no folclore brasileiro. Muito bom. Mas aí ele, assim, ele é por turnos? Como é que funciona a parte do gameplay? A gente está trabalhando nisso agora. Foi legal, a gente teve o acompanhamento do João, do Dandara. E eu lembro que no começo a gente queria colocar combate. Porque a gente nunca tinha feito combate, também era uma coisa que a gente tinha vontade de fazer, né? E aí o João falou assim, pra que combate, sabe? Tipo... fica muito mais complexo também o desenvolvimento do jogo, né? Não fica, sabe? Porque é muito mais fácil você pensar num combate do que você pensar numa mecânica que faça sentido e seja divertido. Porque o combate já tá pronto, sabe? Assim, Entendi. Você bateu, o inimigo morreu e é isso. O meu combate que já tá pronto, assim. Inclusive, acho que se você for lá na loja da Unity, você consegue baixar as coisas de combate, sabe? Mas se você pensar numa mecânica que seja tão divertida quanto o combate, mas que não seja o combate... Isso dá trabalho, por isso que a gente tá apanhando horrores agora, assim. É porque quando eu pensei no combate, eu pensei, tipo, a questão de 2 players, tal, a programação, mas aí é no sentido de construção. Já tem muita coisa já pré-setada, né, em relação ao combate. O que vocês estão propondo é uma coisa nova. Aí ele falou, por que vocês não vão pra um caminho que não tenha combate, assim? E aí a gente foi pra um caminho que é... Esse tataravô desse cara, ele ainda tá nessa cidade. E ele... tá virando um câncer nesse lugar, assim. Tipo, tem pedaços dele nascendo em todos os lugares, assim. Caraca. E ele é muito amaldiçoado, porque, imagina, ele tentou matar várias pessoas para ter esse tesouro, assim. Então, ele é um cara ultra amaldiçoado. A dívida dele lá, a conta tá alta, né? E aí, a mecânica do jogo é você passar a maldição desse cara pros inimigos. Então, tem os pedaços desse cara nascendo nos lugares, você cria uma linha que vai desse cara pros inimigos, o inimigo... fica amaldiçoado e você consegue passar. E aí, a nossa referência maior de mecânica, e que tá dando um trabalho pra fazer, é o Hades. Muito por causa da coisa de ser rápido, de você ter que pensar rápido, de você... a única diferença é que você não vai bater, né? Você vai ter essa coisa de ter que criar as linhas, mas essa coisa de ser rápido, de ser ágil, de pensar, nossa, pode ser uma coisa aqui... E aí... A gente tá tentando fazer um Hades sem combate, assim, então tá... Não, e ele falou, depois foi que eu, pensando aqui, eu relembrei, que deu até aquela nostalgia, ele falando que construiu linha por linha um código, aí na hora deu bug, mas, cara, era tipo programar no bloco de notas. Essa vibe. Sim, era isso. Foi isso que a gente passou. Foi isso que a gente fez. Caramba. E era um jogo lindo. Eu posso falar porque não fui eu que fiz as artes, assim. Era um jogo lindo, assim, todo em pixel art, era muito... A gente tem muito carinho por ele. E aí, nesse outro, a gente tá também tentando entender qual é essa arte, assim. Porque, vocês ainda não definiram se vai pro pixel art, se... Não, a gente define... É que eu começo a falar, vem várias histórias. A gente conversou, mas não tá... A gente... Porque a gente tem essa relação com o Brasil, com o que é brasileiro, a gente primeiro quis pegar coisas que fossem brasileiras, assim. Então a gente foi pesquisar um movimento que se chama Movimento Armorial. Muito legal. Que é inacreditável. Eu não sei como que as pessoas não usam mais isso, assim. Pois tem umas coisas... Você conhece? Conheço. Todo mundo conhece por causa do Suassuna. O Suassuna E eu tive o prazer de conhecer a Ariano Suassuna e ser vizinha dele. Você vizinha? Fui vizinha do Ariano Suassuna. Olha! Tive esse privilégio. Mas visualmente é um movimento muito incrível, assim. Você conhece Samiko, o artista? Ele chegou a fazer capa. Ele fazia Shilo,
Só que é, tipo, umas coisas ultra detalhadas. Assim, É porque, às vezes, assim, eu sou muito ruim com nome, isso aí eu confesso. Às vezes eu sei da obra quando eu vejo, mas aí o nome eu não relaciono. O Samiko, acho que é o principal gravurista desse povo lá, do Armorial, assim. E aí, então, a gente foi pesquisar esses caras, que são do movimento armorial, só que com esse filtro de que nós somos pessoas da periferia. Tipo, tem um lugar que a gente também pensa muito, que esse lugar não faz sentido eu imitar um cara que faz cordel, porque eu não sou do Nordeste, eu não sou, sabe? Então tem essa coisa de como é isso passando pelo nosso filtro, sabe? E aí a gente teve um encontro aqui no Vitec, inclusive, que a gente mostrou pedaços de jogos para várias pessoas, um povo do Big, um povo da Specine, e tinha um menino de uma publisher aqui, não vou lembrar o nome da publisher. E na hora que ele viu o jogo, ele falou assim, gente, para aí, sabe? Assim, porque ele viu os rascunhos da arte. Ele falou assim, para aí, sabe? Essa coisa do monocromático, da linha. Com a estilogravura eu tive muito contato com o J. Borges. A J. Borges, a gente adora ele. Pronto. Os forró dele são inacreditáveis. E aí então a gente parou nesse lugar, assim, de um lugar que é uma arte que, ao mesmo tempo que dá muito trabalho, ela não tem cara de que tá super acabada, sabe? A gente tá usando só, por enquanto, o mínimo de cor possível, tudo com linha preta sobre um fundo cor de papel, sabe? Nossa. É bem legal. Eu vou te apresentar, é muito lindo, é muito lindo. A gente tá também visualmente tentando ir para um lugar que não seja um lugar, que seja um lugar brasileiro e que não seja um lugar, porque era uma coisa que a gente estava conversando até, que é esse lugar da homogeneização dos jogos, né? Que tem vários jogos que se você pega e coloca um do lado do outro, você não consegue distinguir qual jogo é qual, assim. Isso. E aí foi isso que o menino, o grito que o menino deu quando é isso. Porque ele falou assim, essa arte de vocês, se vocês colocam ela na Steam, todo mundo já vai bater o olho e vai saber. Ou ela pelo menos vai ficar curiosa. Fortíssima. Ela vai ficar pelo menos curiosa para entender o que é essa arte esquisita no meio daquele monte de arte e vai clicar em vocês, sabe? Ele falou assim, gente, publisher quando vê isso soa de felicidade, assim, o olho sabe? já vai, nossa, é isso. Porque e aí a gente tá indo nesse lugar, assim, de entender como é esse traço que ao mesmo tempo é mais simples, mas é mais complexo, porque é uma coisa que não tô falando que a gente é genial, que a gente tá fazendo uma coisa pela primeira vez na vida, assim. Mas que também é um lugar que pra gente não é novidade também, sabe? Sim. É muito mais fácil fazer... uma coisa que tá todo mundo já fazendo e só nadando a favor da maré do que você não, deixa por esse caminho aqui e enquanto eu tô fazendo eu vou descobrindo as dificuldades, né? E é tão complexo que eu sou natural da cidade de Jota Borges, depois eu mudei para Recife, eu sou de Bezerros, e até as pessoas que são de Bezerros não têm o contato com a estilogravura. Uns conhecem, outros até não, entendeu? Então, assim, é uma coisa que precisa ser resgatada, que é fortíssimo. A estilogravura é muito mais conhecida, por exemplo, na Europa do que no próprio Brasil. Caramba. E você não conhece a estilogravura. Por exemplo, eu não conheço. Não, e musicalmente, tudo, é um movimento ultra rico, assim, é um movimento... de verdade, eu não sei como a gente não tem mais contato com isso, assim. A gente só tem contato pelo Suassuna por causa da Auto Compadecida, Sim. né? Sim. Mas é um lugar absurdo, assim, de música, cerâmica, a gente quer muito ir na oficina... Eu sempre esqueço de Brenan. Na oficina Brenan, a gente quer muito maravilhoso. ir. Porque é isso, é um lugar que parece um lugar extraterrestre... E ao mesmo tempo que é extraterrestre, é super nordestino. Só digo uma coisa a você. Só vou lhe dizer uma coisa. Vá com tempo. Porque você vai, tipo, querer sentar e contemplar sem... Ficar ali, né? Tipo... O cara faz, fechou. Você faz, tem certeza? Aí você fechou, tudo bem. Me dá a chave aqui que eu tranco. É bem isso. Eu durmo ali no cantinho. Eu fico ali. Legal. Então tem essa coisa também da gente querer ser brasileiro sem ser esse lugar da apropriação também, né? Sem ser esse lugar do... Mas entender que é isso que a gente tem como herança e o que a gente faz com isso, sabe? E aí eu fico... Uma coisa que a gente... Esse primeiro jogo que a gente fez, a primeira versão, ele era em pixel art e é uma pixel art linda. Mas para esse projeto não fazia sentido, sabe? Sim. Não fazia sentido a gente se apropriar da pixel art, porque ela não ia contar a história que a gente queria contar. Assim. Não, com certeza. Então... Nossa, e vocês fizeram uma ótima escolha, né? Indo pra E a estilogravura é linda, linda, linda. Não, a estilogravura
eu vou te mandar, eu te tenho no Instagram agora. Eu vou te mandar o Samiko pra você ver. Quando você olha pra aquilo, você fala, gente, esse cara é doido, sabe? O pior que esse nome, sabe quando você já ouviu, mas você não tá conseguindo relacionar? Pronto. É um monte de tracinho fininho, assim, uma coisa. E aí você fica pensando que o cara talhou aqueles tracinhos por um, você fala, gente, esse legal. cara... Uma outra dúvida, falando um pouco da parte, a gente falou muito sobre o jogo, e puxando um pouco para a parte de que muitas vezes as pessoas não gostam, mas como a gente já falou aqui, uma coisa não está desgarrada da outra, é a parte do empreendedorismo, né? Sim. Como é que foi essa parte de formalização do Machiste? Você já existia ou você montou ali, fundou em virtude do game? Como é que a gente está nesse processo ainda, assim. Tem uma coisa do estúdio que hoje ainda a gente ainda não consegue viver dele. Então, cada um tem seu emprego e tal. Uhum. Mas a gente está nesse processo de... eu conversei com uma tutora, sei lá qual a palavra. Uma pessoa que eu respeito muito, assim, que é uma designer. E ela falou assim que tem esse processo de você fazer uma coisa que você gosta e aí ir fazendo ela aos poucos até que faça sentido você fazer só aquilo. Sim. E conseguir deixar as outras coisas, sabe? Uhum. Porque tem esse lugar do, tipo, eu não consigo largar tudo que eu faço e viver 100% do estúdio porque eu preciso pagar aluguel, Sim. sabe? Então tem esse processo de... Tá, a gente quer montar o estúdio, a gente quer fazer o jogo, como que a gente vai indo pra esse caminho? Então a gente tá nesse lugar, assim, tipo, a gente quer viver só do estúdio. Como que a gente faz isso, sabe? Uhum. Então, conseguir edital já foi ótimo, assim. Então, hoje, parte da minha renda já é o estúdio. Isso já é um estúdio com menos de 2 anos. Isso já é muita coisa, eu acho. Assim. Com certeza. Então, a ideia é que a gente vá aos poucos fazendo isso, assim, de que o que a gente ganha do estúdio vá crescendo, até chegar no ponto que a gente fala, ó, não preciso mais do meu emprego. Legal. Eu consigo só ficar aqui. Quando, por exemplo, ganha um edital, ganha de repente uma lei de incentivo ali. Sim, Aí reinveste no próprio estúdio até que, né, uma hora ele vai andando sozinho. E tem isso assim, que por enquanto o plano tá dando certo, né? Que é essa coisa a gente conseguiu o dinheiro pra fazer essa demo do jogo. Então, com a demo do jogo a gente consegue mostrar pra publisher. Aí talvez a gente consiga uma publisher, sabe? Eu acho que vai construindo. Vai construindo aos poucos, assim, sabe? Aos poucos, mas ao mesmo tempo é uma grande construção em pouco Sim, tempo, né? sim, Porque sim. 2 anos, para você chegar onde vocês estão, é pouco tempo. Sim, porque 2 anos parece assim, é um estalo, entendeu? Quando você vai Sim, ver 2 sim. anos atrás... Tivemos 2 anos de pandemia. 2 anos de Já pandemia, tá, inclusive, né? Entendeu? Que parece que é mais louco ainda, né? 2 anos de pandemia é uma coisa que você não consegue nem comensurar mais. Parece, assim. às vezes, você analisando só a parte da pandemia, parece que foi muito mais Foi tempo. muito mais tempo. Assim, nossa, isso tudo aconteceu com 2 anos. Sim. E olha quanta coisa aconteceu, né, nesse período. Também tem uns dias que você fala assim, gente, parece que foi ontem, mas não, foi 3 anos, né? É, foi 3 anos. Foi antes da pandemia. Então tem isso, a gente tá nesse processo de entender o lugar de cada um no projeto e entender como que a gente consegue também ganhar. Porque tem isso, né? Tem um lugar que é muito... que eu ainda não sei lidar no jogo, no game design, que é esse lugar do tipo... Como é viver sem o jogo estar no ar, né? Então, como que a gente consegue captar dinheiro? Da onde vem esse dinheiro? Então, a princípio, vocês estão em que etapa, assim, de, tipo... finalizando alguns detalhes com foco de mostrar num big, mostrar numa publisher, assim? A gente quer... O nosso foco principal agora é conseguir correr... Eu acho que essa parte de criar acabou, não dá mais. Sim. E a gente quer mostrar o jogo... quer estrear o jogo, entre aspas, né? No big, mostrando para todo mundo e tentando... Mas no caso vocês aproveitam com o jogo porque tem editais que pedem exclusividade, né? Vocês já passaram por essa etapa, no caso. O que a gente pegou, ele não pede... E ele, inclusive, ele não pede um jogo inteiro. Ele só pede uma demo no final do processo. Então, isso é incrível, assim, porque a gente consegue montar essa demo e aí, com essa demo, ir atrás de publisher, ir atrás de seja lá o que for, assim. Não é um edital... Por exemplo, a gente não tá devendo nada para eles. Porque a gente saiu um edital agora do SP Cine que, por exemplo, eles davam dinheiro, mas eles queriam uma participação. Sim. Esse edital não é isso. Eles te dão dinheiro e você faz a sua parte, assim.
Porque alguns editais funcionam como se fosse uma espécie de prêmio, né? Assim, Sim. você dá verba, geralmente dá antes a verba, né? É importante, porque dá depois e como é que você faz o processo, né? Dá antes a verba, aí você tem a prestação de contas do produto, né? Da entrega, ó. Eu tô te dando esse edital, esse valor do edital de tanto, no final eu quero esse resultado aqui. E, às vezes essa prestação de contas financeira, às vezes acaba não batendo porque é outro tipo de edital, mas é algum tipo de edital que pede esse tipo de contrapartida, ou então é lei de incentivo também, né? É muito interessante a gente estar falando aqui com os outros convidados também, com você, essa parte de... Eu estou muito contente, porque eu sou produtor cultural, eu não sou desenvolvedor de jogos. Eu estou tendo contato com o desenvolvimento de jogos por causa da Game Jam Plus, né? Que é uma maratona de desenvolvimento de jogos. E eu fico muito contente conversando com vocês, que vocês estão com um olhar muito legal para essa parte de outras formas de financiamento do seu produto cultural, né? Porque, obviamente, acho que foi porque alguns jammers lá eram mais iniciantes, mas é porque em alguns momentos eu me deparei que eu dei algumas mentorias, assim, acho que mentoria é um nome muito forte, mas algumas palavrinhas com o pessoal, e às vezes o pessoal fica muito restrito assim, não, eu vou fazer meu jogo aqui por conta própria, vou botar na Steam e ver o que acontece. Pronto. Entendeu? E fica muito refém a parte de verba ali, a parte financeira, a venda do produto. Isso. E quando você tem um olhar de que você consegue outras formas ali de um investimento direto, de um patrocínio, de um fomento ali, né? De um edital, como o do Vitec, como uma lei de incentivo à cultura. Então, você consegue abranger as possibilidades de financiamento do seu produto cultural. Inclusive, quando eu estava na faculdade de games, essa questão de editais, isso nem se falava. Não se falava, Era, né? não, produza seu jogo, põe na plataforma da Google e coloque na Steam e venda por conta própria. Assim, não tinha esse direcionamento. Esse antes, né? Esse antes. Esse dinheiro antes. E tem um lugar também que a gente pensa muito, a gente ainda não sabe como chegar nesse lugar. Mas que é o lugar de dar apoio para outros estúdios também, Sim. né? Então, tipo, por exemplo, a gente tem bons artistas. Como que é a gente fazer arte para outros estúdios que não tem artista? Como é fazer... a gente estava conversando no lugar que eu trabalho para fazer um jogo para esse lugar, assim, um jogo em flash, rapidinho, que a gente conseguisse fazer. Então, quais são as outras possibilidades que você tem também de ganhar dinheiro, de sustentar o negócio, que você não tem que esperar o ciclo inteiro de desenvolvimento do jogo, sabe? Eu acho que tem outros caminhos, assim. Legal. E interessante isso que você falou, que em nenhum momento foi falar essa parte de editais e outros meios de financiamento. Quando eu fiz produção cultural, eu fiz na UF, na Universidade Federal Fluminense, do campus de Rio das Ostras. Eu não sei, tem em Niterói, tem na Bahia, tem em outros lugares também. Mas em Rio das Ostras, em nenhum momento, pela parte da universidade, assim, foi puxada a parte de games, por exemplo. Eu, né, como jogo e tal, não sei o quê, então eu sempre, cada disciplina que podia, eu levava, gente, os games, aquele negócio, né, bem introdutório, assim, game é arte. Então vamos lá, game é arte, por quê? Assim, assado. Olha quantas profissões artísticas. Game é audiovisual. Então, no início, pelo menos aquele negócio, né, na minha época, o game ainda estava muito como uma subcategoria de um audiovisual. E com o passar dos anos, como ele vem ficado mais independente, né? Eu não vejo mais assim os games como uma subcategoria do audiovisual. Audiovisual tá lá, cinema, não sei o quê, games, aí o cinema tá curta, longa, documentário, games, né? É como se estivesse no mesmo nível ali, né? Olha você aí na minha época com uma barba dessa, né? Na minha época. Pois é, e eu até acabo vendo como eu tô tendo bastante contato com desenvolvedores e estúdios, como eu sinto falta de produtores culturais. Sim. Assim, que vêm da academia, né, para essa área. Porque as pessoas, a gente até conversou com outras pessoas assim, sim, a pessoa acaba sendo producer ali do estúdio, meio que porque alguém tem que ser, né? Então, assim, em algum momento tem que entrar essa parte de fazer o roadmap, de pensar isso, o famoso Trello, botar as coisas no Trello, gerenciar tudo, não sei o quê, a parte de investimento. Então, as pessoas, às vezes, o designer acaba fazendo isso, a outra pessoa de outra função acaba fazendo isso, o administrador, né, acaba sendo o produtor ali. E eu sempre reforço muito, até quero
voltar lá na universidade, levar um pouco essa palavra, trazer o pessoal da academia de produção cultural para o universo do games. Para o universo dos games, porque em nenhum momento é falado assim, a gente, na minha época, né, hoje em dia mudou um pouco a grade, mas era fundamentos do audiovisual, Sim. da música, do teatro, e depois tinha as matérias mais de produção ali e tudo mais. Mas na parte artística, o game ele meio que vai ficando de fora. Eu não sei como é que é hoje, mas assim, Mas ainda continua. a academia tem que ir pro mundo dos nessa- games, cara, porque o pessoal precisa, entendeu? E né, tipo, uma mão ajuda a outra. O que eu conheço, assim, né, de amigos e tudo, que hoje estão estudando, ainda meio que continua assim. É assim, eu sempre busco falar em todas as gravações que a gente faz, eu puxo muito para essa questão do audiovisual, porque o game, ele nasceu do audiovisual, e ele se desmembrou depois. Então, assim, é uma tecla que eu bato muito. Não tem que estar distante, pelo contrário, ele tem que voltar. Tanto que a gente tem aí hoje a indústria AAA, né? Eles trazendo isso, fazendo webséries. Sim. Webséries não, é séries. Sim. Então, tipo, pode ser produzido, por exemplo, webséries. Você não ter não está numa plataforma tipo Netflix, mas você ter ali o seu canal e você fazer algo relacionado ao seu jogo. Feito você, tipo, vocês fizeram um trabalho em cima de uma história que existente, de um material, né? Então, assim, dá para se fazer mais voltando para o audiovisual e não se distanciando mais dele, entendeu? Uma coisa que você falou que é interessante, né? A gente às vezes até acaba fugindo um pouco do assunto, mas a gente está no mesmo assunto, Isso. de modo geral. Inicialmente tinha o jogo do filme, né? O jogo do Aladdin, o jogo do Mickey... Agora é o jogo de filme não do sei onde. jogo. Agora é o filme do jogo. Olha como é que o mundo gira, não é mesmo? E muitas vezes tem aquela crítica sempre de que pô, o jogo é melhor. Né? Porque a pessoa tem a obra original, né? Foi bem E outra tipo de significativa. experiência, né? Eu tava pensando muito nisso. É outra dias, coisa. Assim, que outra coisa. tem narrativas que só funcionam com jogo, sabe? Sim. Não é a mesma coisa. São dois produtos diferentes. A interação do público é diferente, né? É outra coisa. Mas, assim, é uma coisa complexa, porque o jogo, querendo ou não, você tem a sua vida ali para jogar. Tipo, não tem a vida dos desenvolvedores de produzir, mas você tem muito mais margem para trabalhar a história longa do que no filme, do que na produção de cinema, entendeu? Então, assim, eles acabam reduzindo muito, e nessa redução, às vezes as pessoas cobram, mas não tá... Então, mas não entende esse lado que precisa ter essa... E tem um lugar do jogo que é muito legal, que é esse lugar da iteração, né? Sim. Eu sou um péssimo jogador. Mas eu amo jogos da From Software. Eu levei 4 anos pra terminar Bloodborne, porque eu sou ruim. Não, mas é um jogo difícil mesmo. Mas aí, depois que eu aprendi, agora eu consigo jogar. Foi tema de terapia, assim, eu consegui jogar. E aí eu tava jogando Elden Ring, que eu acho incrível, assim. Sim. E é isso, assim, você joga o jogo uma vez pensando que seu personagem é um guerreiro. Depois você joga de novo, com seu personagem é uma freira que cura todo mundo. Depois você joga de novo, você quer só ter coisa de dragão. Você joga de novo. Então tem esse lugar que o jogo tem, que o filme não tem. Isso. Que é você conseguir passar pelo... É você conseguir não só ter a história, mas que você consegue colocar a mão na história, sabe? Tipo, eu quero que seja desse jeito. E assim. eu estou fazendo a história ali, né? Isso. Lógico, a gente vai lá atrás, na parte de programação, em algum momento ali tem um universo limitado, em algum momento de possibilidades. Mas, gente, dependendo do jogo, esse universo limitado é tão grande que pro público é tipo assim, caraca, eu posso fazer a minha história aqui. Pô, tipo, Skyrim, por exemplo, né? Olha como é do Ring também. Não, isso Olha quanta possibilidade de traçado, de trajetória que você pode fazer, né? Não, isso é tão, assim, mexe tanto com a cabeça da galera, essa questão da sensação de não limitação, que quando um jogo lança e diz que é mapa aberto, é a primeira coisa que a galera fala, nossa, vocês viram, vão lançar o jogo, o mapa é aberto. Tipo, você pode nem fazer nada no mapa, né? Mas o mapa é aberto. E tem um outro lugar que eu tava pensando agora. Eu sou cabeçudo também, eu adoro ler artigos, essas coisas. Ótimo. E aí eu li um artigo esses dias não, faz um tempo atrás, sobre um outro lugar também, que é o lugar do glitch, sabe? O lugar de como isso também, o jogador também pega isso, sabe? Eu tava jogando Skyrim ontem. Eu tava pensando que uma das coisas que eu mais gosto do Skyrim, sabe quando você fica pulando
Sim. você quer subir a montanha, em vez de você ir Aham. montanha pelo caminho Sim. que você tem que subir, Não, você fica tentando. pulando. Sim. Tem um caminho do seu lado, mas você não quer aquele caminho, Eu você quer quero ficar ele. pulando. Aham. Como o glitch também faz parte disso, assim, como o glitch também entra na narrativa, sabe? Sim. E como você também consegue expandir a narrativa através de um jeito que nem os desenvolvedores achavam que você E ia. é uma coisa que às vezes, você só vai descobrir experimentando e Isso. tendo um contato ali com o produto cultural, né? Com o game. Que você lançou o jogo. Meu irmão, depois que tá com o público, depois que tá com o gamer lá, ele não é mais seu, ele é do jogo. Vai ser a Agora- experiência que ele tiver, vai ser o que é o que é o game pra ele, entendeu? Sim. Agora uma pergunta dentro desse contexto. Vocês jogam como na visão de usuário, tentam pelo menos jogar na visão de usuário final ali? Eu tinha uma professora, eu fiz teatro, né? Eu tinha uma professora que ela falava assim, que depois que eu me formasse em teatro, eu nunca mais ia conseguir assistir novela. É isso. É exatamente isso. Eu já era chato, e eu sei que eu fiquei mais chato. Eu tenho uma mania horrorosa de jogar as mesmas coisas várias vezes. Assim, tipo, então eu jogo o mesmo jogo 15 vezes. Quando eu vejo, eu tô comprando o jogo... Eu já tenho o jogo no computador, já tenho o jogo no PlayStation, eu compro o jogo no Switch, sabe? Assim, mas eu tento, assim, porque tem um lado que também que é, tipo, eu gosto de jogar, mas tem esse olhar, assim, tipo, eu tô jogando o jogo, de repente eu tô pensando, gente, olha esse level design que divertido. Gente, olha esse personagem que horroroso, sabe? Por que colocaram isso aqui? Mas aí, sabe? vocês conseguem jogar o de vocês ali, tentando abstrair, tentando ser apenas um usuário final? Não, eu não consigo. É difícil separar, né? Como é que separa? Eu Se é a mesma pessoa, né? Como é que eu separa? tenho uma coisa que eu preciso vencer em mim, inclusive, que é chega a build, eu fico, gente, não quero jogar isso. Os meninos ficam Não com aguento. raiva, porque eu levo, às vezes eu levo, dependendo do meu grau de ansiedade, eu levo 2 dias pra conseguir jogar uma build, sabe? Porque Caralho. eu sei que quando eu abrir, Só vai parar eu vou quando enlouquecer, sabe? Assim, eu falo, gente, tem isso, tem aquilo, tem aquilo, tem aquilo. É muito difícil, assim. Principalmente quando você tá nesse lugar do jogo ainda não tá pronto e você tá ainda nessa coisa do quebra-cabeça na sua cabeça, sabe? Tipo, precisa disso, precisa daquilo. Que aí você joga já tentando imaginar o que tá faltando. Você não joga o que o jogo tem, você joga o que tá faltando, O que não sabe? tem, você mira os furos ali, né? Então é muito difícil, assim. Jogar o próprio jogo é horroroso, assim. É uma das piores sensações Ó, até hoje. E aproveitando aqui, fazer uma última perguntinha de encerramento. Que, como eu sempre digo, né? Já disse isso algumas vezes. Tudo que é bom dura pouco. Que Mas o o papo tempo tá ótimo bastante aqui. pra se tornar inesquecível. Ótimo, perfeito. E aí, antes da gente terminar aqui, a gente já faz até o convite. Faz o convite aí, tá? Você. Fazer o convite, porque eu gosto de fazer esse convite. Olá. Eu tô jogando, mas pode falar. Que aí a gente quer ver justamente essa pergunta que eu fiz. Você joga como usuário final? Você jogando e trocando essa ideia aqui com a gente. E aí, topa? Eu não sei. Não, em outro momento, a gente vai fazer uma segunda parte. Não, a gente tudo bem. faz uma gameplayzinha, a gente Vamos, conversando e vamos, jogando vamos. e conversando sobre Vamos. os assets ali do jogo e tudo mais, interagindo. Mas assim, vamos ser bonzinho com você. Aí o que é que faz? Normalmente o Léo joga e aí a gente fica conversando. Tá bom. Aí se no dia que ele tá malvado, aí ele pede pra você Tá. jogar. Não. Corre o risco de eu ter um treco e começar a chorar, mas... Não, então tu joga. Não, você Mas agora é joga. mais difícil. É aquele negócio, né? Quando a conversa tá boa, a gameplay tá mal. Quando a gameplay tá boa, a conversa Você tá, tá tipo, mal, assim, tá todo tá todo mundo- mundo assim. Às vezes a gente se pega assim na tela e não, volta aí. Que é isso, né? Tô jogando, mas pode falar, vamos conversar. Vamos. Obrigado. Então, tá feito o convite, tá aceito então o convite. E antes da gente terminar, gostaria de pedir pra você falar pro pessoal que tá nos ouvindo ou nos assistindo aí, um recadinho pra quem tá desenvolvendo um game. Às vezes a pessoa tá com um edital aberto aí, tá sondando um edital do próprio Vitec, por exemplo, quer participar, às vezes tá com receio de inscrever, tá com alguma insegurança. O que você recomenda pro pessoal aí, desenvolvedor de jogos, que tá querendo participar de algum edital? Eu acho que se inscreve, assim. Tem uma frase que uma tutora nossa de uma dessas traduções falou, que ela falou assim: feito é melhor do que perfeito. Então, Só lembrei de Ju agora, gente. apareceu o de Ju. edital, entra, senta e tem um lugar que é muito legal de edital, que é você rever o próprio projeto também. Assim. Às vezes, Perfeito. passar ou não é ótimo, assim. Mas você sentar e ter que escrever o edital e pensar, gente, o que é meu projeto e como que eu explico meu projeto para outra pessoa. Porque às vezes tá tão na sua cabeça
que você nem sabe o que você tá fazendo mais, assim. Então E tem esse passar lugar... é difícil, viu? tem esse lugar de você sentar e falar, eu vou escrever meu projeto, assim. Já teve projeto que a gente escreveu e nem conseguiu se inscrever porque deu deadline, enfim. Mas só o fato de sentar e pensar como que eu falo o que eu tô fazendo para outra pessoa ajuda horrores. É totalmente diferente, né? Quando você certeza. tenta explicar o que você está fazendo, botar lá objetivo, justificativa, público-alvo, parará, você... não, tá na ponta da língua, tu vai escrever... Ih, rapaz, como é que é mesmo, entendeu? Então é bom pra E quando você oficializar ali, né? você começa a escrever, tem uma sensação de, tipo, de quando você tá se vendo, aí você meio que tem um choque. E às vezes você se pergunta, mas é esse mesmo o caminho? Sim. Isso é importante. Eu tô falando o que eu queria falar, sabe? Isso. Eu acho que isso é muito importante, assim. E tem esse lugar também que a gente teve um tempo que a gente teve medo de escrever edital. E agora, qualquer edital que passa, que eu me inscrevo, assim. Tem edital que eu fico rezando pra não passar. Falo, gente, se esse edital passar, eu vou ter que trabalhar tanto, eu vou ter que... Mas se inscreve. Mas se inscreve, sabe? Eu acho que tem esse exercício de você colocar o que você tá pensando no papel. Tem o exercício de você se colocar na roda, sabe? De você... Se permitir. Esses dias teve edital que a gente não passou. E aí eu conheci um dos jurados. O jurado falou assim, eu lembro do trabalho de vocês, sabe? Olha, e eu não legal. passei no edital, assim. E ele lembra do que a gente estava fazendo. Então tem esse lugar de você também se colocar à vista. E tem esse lugar de você ocupar espaço, sabe? Assim, tipo, a gente fala isso brincando às vezes, mas é que, tipo, se o seu projeto é bom e você não se inscreve, um projeto que não é tão bom, às vezes vai se inscrever e vai entrar no lugar que podia ser seu, sabe? Eu não tô falando que não tô fazendo uma coisa de menosprezar o projeto de ninguém. Tô falando de que você também tem que saber o que você tá fazendo, que o que você tá fazendo é bom e se colocar ali, sabe? Assim. E eu acho que principalmente que isso é uma coisa legal do Vitec, principalmente se você vem de periferia, se você é preto, se você vem de comunidade, se você tem vivência LGBTQIA+, Sim. se você tem outras histórias para contar, sabe? Nordestino, assim, Nordeste. Isso. Eu recebi uma mensagem no WhatsApp de um cara, de um produtor cultural do Nordeste, pedindo para pessoas do Nordeste, pelo amor de Deus, se inscreverem no edital, porque não tinha gente inscrito. Assim, é isso. Eu até vou pedir agora, assim, se você puder dar uma orientação a quem deseja participar de edital, ou quem não tem esse conhecimento ou acesso a esse conhecimento, que caminham começar a trilhar e onde buscar esse conhecimento, assim. Quase todos os editais que eu me inscrevi, em algum momento, eles têm um tirar dúvida. Certo. Então, por exemplo, o Vitec Games eu não fiz porque eu já tinha me inscrito no Vitec, eu já conhecia tudo, assim. Mas eu lembro que teve isso, assim. Teve uma live, se eu não me engano, explicando como você tinha que escrever o projeto. PROAC, essas coisas, sempre tem também. Sempre tem o VAI, que é um edital menor, acho que não sei quanto que eles estão dando dinheiro agora, mas é um edital menor do que o PROAC. Eles super fazem live, um monte de live, ensinando como fazer projetos. Eles colocam lá no site deles um template de você... O Vitec tem template. Legal. Tem edital, inclusive... Eu me inscrevi em tanto edital que eu não vou lembrar mais qual é qual, assim. Mas eu tenho edital que, inclusive, que você não precisa escrever. É formulário, sabe? Tipo... Então já tem tá ali formulário, você só precisa escrever, você só precisa preencher as lacunas o que tá ali, sabe? Não é como se você tivesse que nunca escrever um projeto na vida. O próprio edital vai te ensinar a escrever. E se você lê edital, eu sei que é horrível, que tem uns editais que tem 50 páginas que você fala assim, Jesus amado, o que eu tô lendo? Mas o próprio edital te ensina, sabe? Você precisa de um parágrafo justificando o seu projeto. Você precisa de um parágrafo. E tem uma coisa muito legal de se inscrever em todos os editais que aparecem, que é você aprender a escrever edital, sabe? Porque tem uma hora vai aprender fazendo ali. Tem uma hora que, tipo, não passei. Relê o edital e tenta entender por que eu não passei, sabe? Assim, por que eu não... O que eu não deixei claro aqui? O que tá faltando, sabe? Às vezes até você sabe, assim. Eu lembro do edital que eu escrevi, que na hora que eu mandei o edital... Você lembrou de alguma coisa? Gente, eu esqueci de uma linha, sabe? Assim... Então, uma linha e é a linha que faz a diferença. Era a linha que ia fazer a diferença. Era uma coisa assim, se o jogo era single player. Uma coisa super básica, assim, sabe? Mas é isso, mas assim. Que na hora no próximo edital eu lembro, sabe? Então... E só para concluir o que você falou, que o Nordeste se inscreve pouco, assim...
E é muito triste saber disso, porque é uma cultura riquíssima. Sim. Como eu falei, eu sou natural de Bezerros, né? Saí de lá com 20 anos de idade. E é a terra dos papangus. Se você perguntar quem conhece os papangus de Bezerros, praticamente ninguém. Então, tem outras culturas que poderiam ser trabalhadas em games, poderiam ser trabalhadas de diversas formas, entendeu? E é muito triste isso ainda não estar sendo explorado. E principalmente essa questão de editais, inclusive até lá mesmo. Sim. Eu acho que o Brasil é um país riquíssimo e a gente não tem noção do quanto é, assim. Eu acho que uma das coisas que eu fico batendo na tecla de que a gente faz jogo sobre o Brasil, que a gente quer falar sobre o Brasil, é por isso, um pouco do nosso maravilhamento, assim, sabe? Meu maravilhamento em conhecer a cultura que é dos meus pais, que vem de Alagoas, sabe? É um pouco de você ir pro Nordeste. Eu lembro quando eu fui pro sertão, eu chorei horrores, assim, eu sentei e chorava, assim. E não era nem de tristeza nem de felicidade, era só do tipo, que era tanta coisa acontecendo, era tanta... Que você chora, sabe? Você fala assim, gente... eu acho que o Brasil é um lugar incrível, assim. E uma das coisas que eu falo sempre, assim, para quem tá fazendo jogo, para quem tá fazendo arte, olha pro Brasil, sabe? Para de olhar pros nórdicos, para de olhar pra conto de fada, para de olhar pro Japão. Aí, não é que esses lugares não tenham coisas pra... mas é que a gente também tem muita coisa boa, pô. Sabe? Né? E também como é olhar, sei lá, eu amo anime. Como é olhar pra cultura brasileira com esse olhar de quem ama anime, sabe? Isso. Também ter esse... Inclusive, tem vários animes e desenhos brasileiros que têm uma história incrível. E não são trabalhados, não são aproveitados, que daria, inclusive, jogos, entendeu? Sim. Sim, a gente é... Depois eu vou até te passar uns... Sim. Aqui é Brasil. Brasil é Brasil. Aqui é Brasil. Então, muito obrigado, querido, pela presença. Muito obrigado, Tami, aqui também pela presença. Eu que agradeço. Obrigado você aí que está nos ouvindo ou nos assistindo aqui no SampaCast. E a gente te espera no próximo episódio aqui do podcast. Com certeza. É isso? Então, já deixa o seu like, ative o sininho aí para receber as notificações. E comenta aqui se você gostou e se você quer uma segunda rodada aqui desse bate-papo com o Magno. Beleza? Valeu, pessoal. Abraço e até a próxima.